Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Tem sido um momento muito especial para nós podermos compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E hoje eu quero falar sobre um assunto importante. Toda pessoa humana, todo o ser que Deus criou, em todos os tempos. Eu não posso negar que até as criaturas, instintivamente, com aquilo que Deus depositou na característica de cada um, todos pretendem se realizar ou racionalmente, como seres humanos, ou instintivamente, naturalmente, como os outros seres. Bem, eu quero falar sobre o segredo da felicidade. Um tema muito importante. Conversamos sobre vários aspectos até agora. Um Deus que cria, um Deus que liberta, muitos assuntos. Agora, é muito importante que cada um de vocês, cada um que nos escuta, cada pessoa, possa viver uma vida feliz, uma vida realizada, uma vida totalmente encharcada da presença de Deus e inundada da felicidade que Ele está pronto a nos conceder. Para tanto, eu vou utilizar o Salmo de número 1 e também o esboço de um trabalho que realizei durante 4 anos, inspirado no texto de Agostinho, falando sobre os Salmos. Então eu vou ler para você agora, você pode me acompanhar na sua Bíblia, o Salmo de número 1, e vou apontar brevemente alguns elementos que são importantes. São muitas coisas que constituem, que caracterizam uma pessoa feliz. Ainda mais se pensarmos que há 2000 anos atrás, um ser humano chamado Jesus, plenamente humano, viveu entre nós e nos deu a real dimensão do que significa felicidade. Há muita coisa para conversarmos. Mas nesse momento eu vou apontar somente algumas, mas que já servem como uma base para que você, a partir de hoje, possa experimentar essa felicidade. Diz assim o texto da palavra no Salmo de número 1. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o caminho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem de águas correntes. Dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Tudo quanto realiza, prospera. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Muito bem, irmãos e irmãs, esse é o tema. O segredo da felicidade. E a proposição que norteia essa prédica
que norteia essa mensagem, que norteia essa ministração, é a de que quanto mais parecidos nós formos com Jesus, mais satisfeitos, realizados, plenos e felizes, bem-aventurados nós seremos. Você percebe aqui que o texto é bem objetivo e claro. Fala daqueles que são felizes e fala daqueles que são infelizes. Fala daqueles que são justos, que andam segundo a vontade de Deus, e fala daqueles que são ímpios, que não andam segundo a vontade de Deus. E os dois caminhos vão desembocar em lugares bem diferentes. Muito bem, irmãos e irmãs, olhando para isso, encontramos a felicidade à medida que seguimos os passos do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa proposição. Pastor, o que é proposição? É uma linha norteadora da sua mensagem. Ou, se você estiver fazendo uma redação, é a linha norteadora da sua redação. Se você estiver escrevendo um livro, você precisa disso também. Qualquer pessoa que quiser se comunicar com outra de modo satisfatório precisa ter uma proposição, senão os seus pensamentos vão se dirigir por caminhos os mais diversos e não vão chegar a lugar nenhum. Então a nossa proposição é essa: encontramos a felicidade na medida que seguimos os passos do Senhor Jesus Cristo. Este salmo mostra a postura de uma pessoa segundo o coração de Deus. Ninguém viveu essa realidade de modo tão intenso como o nosso Senhor. Ninguém. Há 2000 anos nós temos um exemplo vivo, histórico, de alguém que viveu plenamente o segredo da felicidade. Ele revelou o segredo da felicidade, ele manifestou o segredo da felicidade, ele exemplificou o segredo da felicidade e ele orientou os seus seguidores para que seguissem nesse caminho. Em Jesus Cristo, nós vemos uma atitude de não seguir o conselho dos ímpios, como está aqui nos primeiros versículos. Em Jesus Cristo, nós vemos a meditação nas Escrituras de dia e de noite. Como assim, pastor? Ele abria a Torá, ele abria o Antigo Testamento? Não, meu irmão, não necessariamente. Não, minha irmã. Sabe por quê? Ele é a própria palavra de Deus. E meditando com o Pai, meditando na presença do Espírito Santo, então a palavra jorrava, porque ele, o Pai e o Espírito são um, e ali está a palavra do Senhor. Diz lá no Evangelho de João, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Eu vou deixar registrado aqui aquilo que já falei muitas vezes nas igrejas locais, que embora o texto possa ser traduzido por verbo, é uma das possibilidades, eu quero dizer a você, é uma das piores possibilidades. Porque quando o texto está escrito por João, o que está dito ali é, no princípio era o Logos. Logos não é uma palavra que deveria ter sido traduzida. João estava se referindo a uma ideia, a um conceito. Eu vou repetir. João estava se referindo a uma ideia, a um conceito que vem da filosofia grega e que todos já dominavam, todos mais letrados estavam já ao par dessa ideia de que do primeiro motor imóvel de todo o universo, falamos isso na mensagem O Deus Criador, havia nesse motor imóvel uma
palavra. E essa palavra, ela colocava ordem onde havia caos. Ela colocava tudo absolutamente em ordem, para facilitar e para a gente não entrar naqueles temas que já entramos no Deus Criador. Então, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E, portanto, quando Jesus estava meditando no poder do Espírito Santo, ele que foi gerado, concebido pelo Espírito Santo, quando ele estava meditando juntamente com o Pai, se afastava dos discípulos, estava com o Pai, com o Espírito Santo ali, a Trindade excelsa, o que jorrava dessa reflexão é meditação na palavra de Deus, na palavra absoluta, e não só no Antigo Testamento. Os três já ali meditavam na totalidade do que significa a razão de Deus, a razão de ser de Deus. Por isso Jesus meditava de dia e de noite. Jesus também mostrou uma postura de uma vida plantada junto ao ribeiro das águas, uma vida plantada nas águas do Espírito Santo. Ele nos ensina esse elemento. Uma vida feliz é alguém que vai estar plantado, mas vai ser aguado pelo Espírito Santo. Olha que beleza! Ele não se dirige no caminho dos ímpios, ele medita de dia e de noite, e ele tem uma postura de uma vida que está plantada nas águas do Espírito Santo de Deus. Qual é a consequência? Você nota no Salmo. É que Jesus tem uma vida frutífera e tem uma vida próspera. Eu agora estou falando com você na condição de seguidor de Jesus. Me nivelo ao apóstolo Paulo em uma questão. Eu sou o principal dos pecadores. Paulo diz que ele é o principal. Eu afirmo a vocês que Paulo não é o principal. Eu sou o principal dos pecadores. Porque foi o meu pecado, pecado do Sérgio, que levou Jesus à cruz do Calvário. Eu sou responsável pela sua morte. Eu sou responsável pela expiação que ele teve que fazer, pela propiciação dos meus pecados. Ele morreu na cruz do Calvário. Preste atenção, a consequência é que Jesus teve uma vida frutífera. E hoje, esse pecador, lavado no sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, está compartilhando com outras pessoas sobre Jesus de Nazaré. O fruto dele não se esgota. Jesus teve uma vida frutífera desde a criação, como palavra de Deus. Jesus teve uma vida frutífera durante toda a história do povo de Israel, como Filho de Deus e como Messias aguardado. Jesus teve uma vida frutífera com os seus discípulos e ao longo dos anos que ficou aqui na história, na plenitude dos tempos, texto lá de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Preste atenção, Jesus teve uma vida frutífera e tem uma vida frutífera, e os seus seguidores continuam frutificando da árvore dele. Ele é uma árvore que continua a dar fruto, dá fruto, dá fruto, dá fruto. Ele tem uma vida frutífera e ele tem uma vida próspera. O sentido de prosperidade para Israel é paz. E, sim, paz e prosperidade como nós conhecemos, no sentido de bom êxito. Uma vida exitosa, uma vida que tem bom êxito. Não é só uma questão mercantil, não é só uma questão financeira. O Shalom significa uma vida de paz e uma vida cheia de êxito. E Jesus nos dá o exemplo de alguém que tem uma vida frutífera e próspera. Jesus é uma vida que não se dispersa como a palha pelo vento. Ele não se dispersa,
não é alguém que o vento bate e se dispersa, não. Jesus continua sólido, sempre foi sólido, é sólido hoje e sempre será sólido. Não há nada que possa tirar a solidez. Não é vento que espalha a palha. Pelo contrário, Jesus é a solidez do universo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma vida que não se dispersa pelo vento da palha. Em penúltimo lugar, ele é uma vida que não se afasta da congregação dos justos. Jesus fez questão de ter comunhão com seus seguidores, mas ele ia à sinagoga todo sábado. Ele ia à sinagoga. Ele fez questão de manter comunhão com os santos. Ele fez questão de manter comunhão com aqueles que Deus já havia separado para si. Na verdade, aqueles que se deixaram separar, para colocar melhor para você, para ficar bem claro. Porque Deus deseja, Deus realizou o jardim do Éden para que nós vivêssemos nele. Nós é que insistimos em desobedecê-lo e saímos do jardim da sua presença, do jardim do Éden da sua presença. Nós é que, como Caim, ao invés de oferecer o melhor para ele, oferecemos qualquer coisa para ele e por causa disso assassinamos a nossa relação com Deus, assassinamos a nossa relação conosco e assassinamos a nossa relação com o próximo, e eu diria mais, nós assassinamos a nossa relação com a história da nossa vida. Nós é que insistimos em ser como Caim. Então ele está pronto. Ele está pronto para que você hoje, ouvindo essa palavra, seja uma vida que não se afasta da congregação dos justos. Em último lugar, Jesus é uma vida que não parece com os ímpios, que acabam se perdendo eternamente. Por isso, meus irmãos e irmãs, nesse momento de salmodiar, quando a gente abre os salmos, nós somos chamados a cantar, a bendizer, a adorar, a cantar cânticos novos, a cantar hinos antigos e cânticos novos, e cânticos que nos são inspirados agora. Ao ouvirmos a palavra, o Espírito Santo gera em nós novas canções, novas letras, novas melodias, novas harmonias. Ele gera em nós um novo cântico, porque um novo cântico é fruto de um novo coração. Hoje nós estamos aqui falando sobre o segredo da felicidade. Vamos salmodiar, porque um homem feliz, uma mulher feliz, sabe salmodiar diante da presença do Senhor. Nos momentos de grande alegria, nós salmodiamos. Aliás, uma pessoa madura como Jesus nos ensina isso. Ele não teve só momentos bons de participar da festa, de casamento, e multiplicar, e transformar água em vinho, e multiplicar pães e peixes, e o sermão na montanha, e os discípulos prestando atenção nele, e as curas, e as libertações. Ele não teve só esses momentos. O desembocar do ministério dele, pela incompreensão da humanidade, como eu já disse, foi até o ponto de levá-lo à morte e morte de cruz. Mesmo assim, Jesus não deixou de manter a fidelidade e a felicidade, porque a felicidade não é uma questão de estar alegre ou triste. Deixa eu ajudar você com isso. Alegrias e tristezas marcam a nossa história, mas felicidade é mais do que isso. Felicidade é um estado do ser onde nós podemos ter momentos de grande alegria, podemos ter momentos de normalidade, podemos ter momentos de grande tristeza, podemos ter grandes desafios e nada, simplesmente nada altera a nossa condição de pessoas felizes. É tempo de celebrar a passagem da escravidão, irmãos, da morte para a liberdade e a vida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
Como filhos e filhas resgatados em amor, sigamos seu exemplo de vida, a fim de que salmodiemos com um testemunho vivo. Eu convido vocês todos hoje, vamos salmodiar com o testemunho da nossa vida. Em Jesus Cristo, somos convidados, capacitados a glorificá-lo em santidade. Vamos glorificar o Senhor com uma vida separada dos ímpios, da impiedade. Não separada no sentido de discriminar, nem no sentido de deixar de ajudar, mas diferenciada no estilo, na qualidade do nosso procedimento. Em Jesus Cristo somos convidados e capacitados a glorificá-lo em santidade, rejeitando todo pecado. Devemos adorar o Senhor em fidelidade, procurando em todas as coisas observar as sagradas Escrituras, para que assim possamos frutificar em toda boa obra, tendo como fundamento das nossas vidas o Evangelho do Reino. Qual é o fundamento das nossas vidas? O Evangelho do Reino. Em Jesus Cristo recebemos uma unção vivificante, uma unção vivificante do Espírito Santo, a qual nos capacita para vivermos em comunhão uns com os outros. Desse modo, glorifiquemos ao Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo, o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Irmãos, esta é a mensagem que eu trago para vocês. O tema é o que eu disse para vocês, o segredo da felicidade. A proposição é a vida de Jesus. O desenvolvimento é a demonstração de pelo menos alguns elementos que marcaram a vida de Jesus. A conclusão é esse grande chamado para que nós tenhamos a reprodução da vida de Jesus ao máximo que pudermos. Sejamos a imagem e a semelhança de Jesus. Busquemos ser a imagem e a semelhança de Jesus. E eu concluo agora com 7 chamados para você nessa meditação tão breve. Em primeiro lugar, imite ao Senhor Jesus. Me lembro do livro Imitação de Cristo, Thomas Kempis. Não deixe de ler. A atitude de não seguir o conselho dos ímpios. Irmão, irmã, você que está me ouvindo, não siga o conselho dos ímpios. Se você percebe que esse conselho é um conselho que traz o mal, que traz o pecado, que traz a morte, não siga o conselho dos ímpios e você estará dando um grande passo para a sua felicidade. Esse é o primeiro ponto, primeiro elemento, primeiro aspecto do segredo da felicidade. Não siga o caminho dos ímpios. Se os ímpios são maus, nós não vamos seguir esse caminho. Em segundo lugar, medite nas Escrituras de dia e de noite. Jesus tinha o privilégio, mesmo sendo plenamente ser humano, ele tinha absoluta comunhão com o Pai, com o Espírito, porque não havia pecado, não houve pecado em Jesus. Então, não havia nenhum obstáculo que atrapalhasse essa plena comunhão. Mas nós confessemos os nossos pecados, nos arrependamos. Não fique olhando para trás com remorso, com culpa. Irmão, se arrependa. Confesse o seu pecado, demonstre o fruto do arrependimento mudando de vida, mude de vida e faça o segundo ponto, medite na Escritura de dia e de noite. Irmão, irmã, leve mais a sério isso. Sabe que muitos dias eu poderia, já com o acervo que nós temos no blog, eu poderia não ministrar a palavra do Senhor. Poderia pensar da seguinte forma: olha, já há mais de quase 700 ministrações ali, há bastante acervo, e os irmãos e as irmãs têm a Bíblia Sagrada, que é o principal acervo. Para que compartilhar mais um capítulo? Sabe por quê?
porque quando eu compartilho com você, antes de compartilhar com você, eu estou compartilhando comigo mesmo, estou compartilhando com Deus e a palavra está passando por mim. Eu medito na palavra, medite na palavra, de dia e de noite. De noite, pastor? Se você quiser ler, medite à noite, mas se não quiser ler, quando você for para o seu quarto, medite na Escritura Sagrada de dia e de noite. Esse é o segundo passo para a sua felicidade. Primeiro, não caminhe o caminho dos ímpios. Segundo, medite na palavra de dia e de noite. Você estará seguindo a Jesus. Em terceiro, tenha uma postura de uma vida plantada nas águas do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, dê vazão para o Espírito Santo de Deus. Dê espaço. O Espírito Santo convence do pecado. O Espírito Santo convence da justiça, que significa a vontade de Deus, a bondade de Deus também. Não vou citar os textos em hebraico aqui, mas justiça de Deus significa a vontade soberana, perfeita, absoluta, correta, que sustenta o universo, e significa bondade. Atrás de toda ação do justo juiz há uma ação bondosa. Então, seja uma vida, em nome de Jesus, plantada junto às águas do Espírito. Ele te convence do pecado, te leva ao arrependimento e mudança, te convence da justiça e te convence do juízo final. Em quarto lugar, sabe qual será a consequência, meu irmão, minha irmã? Eu estou saltando de alegria aqui agora. Agora, pela primeira vez, estava ministrando, mas agora como que se fosse um animal aí que salta, uma gazela, como diz o texto bíblico, né? Que está saltando pelas campinas, meu coração fica assim desejoso, ardente, para que você tenha uma vida frutífera e próspera. Leve muito a sério isso. Pastor, há muitos campos da vida em que nós temos que ser prósperos: estudo, relações familiares, trabalho, relação conjugal, relação com os filhos, né? Como eu disse, familiares. Há milhares de coisas que constituem a vida humana. Eu não vou falar de todas elas, mas eu quero dizer de uma coisa para você. Não esqueça da principal característica de Jesus: uma vida frutífera no campo espiritual. Não vacile e não tenha dúvida de que você vai se apresentar a Deus e Ele vai perguntar sobre os seus talentos. Quantos Ele te deu na mão, e Ele vai perguntar se você dobrou esses talentos ministeriais. Se você dobrou os seus dons. Um vai dizer com alegria: eu dobrei. Eu tinha 5, agora tenho 10. Olha aqui, meu Senhor. Outro vai dizer: eu tinha 2, agora eu tenho 4. Mas pode ser. Aliás, será. Muitos entristecerão o coração de Deus porque receberam de Deus um talento e gastaram somente com a vida cotidiana, ou muito mal com a vida cotidiana também, e não multiplicaram como era para multiplicar. Eu não estou falando com você hoje aqui só porque nós iniciamos um trabalho. Isso para mim não significa absolutamente nada. Se já significou há 40 anos atrás, na adolescência, ainda antes da minha conversão, quando era líder estudantil, se significou ali, 40 anos depois não significa nada. Eu sei que isso não vale nada. O que vale para mim é chegar diante do Pai e passear com Ele pelo terceiro céu e percorrer com Ele e com os anjos. Tive essa graça de Deus
pelo terceiro céu e vê ali as mansões, as casas celestiais, e vê o rio que brota da água da vida, e vê que o Pai estava satisfeito porque o fruto foi multiplicado e ele preparou lugar especial. Irmão, irmã, tenha uma vida frutífera espiritual. Você pode ir além. Eu sei que você pode ir além na sua vida espiritual. Ah, mas tem isso, mas tem aquilo. Ah, mas tem esses problemas aqui, tem aqueles acolá. Ah, mas tem essa situação familiar, tem essa situação empresarial, tem essa situação de trabalho, ah, tem o dinheiro, tem a falta dele, tem isso e tem aquilo. Meu irmão, tem uma vida frutífera. Jesus, 2000 anos depois, está sendo agora falado, testemunhado em muitos lugares do mundo. Ah, eu também estou falando com você, você também está ouvindo. Deus não para de frutificar, Ele trabalha até hoje, Ele frutifica no universo. Seja frutífero. Eu penso que a igreja está aquém da compreensão do que isso significa. Muitos irmãos e irmãs, muitas ovelhas, parece não terem percebido, e já ouviram muitos sermões de muitos pastores, mas parecem não terem percebido, pastores e pastoras também, parecem não terem percebido exatamente o que significa ter uma vida frutífera. Viver para uma vida frutífera e viver para uma vida próspera. Quando você frutifica no reino de Deus, quando você frutifica as coisas espirituais, sabe o que acontece, meu querido? Você tem uma vida próspera no reino. Você prospera no reino de Deus. E o que significa prosperar no reino de Deus? Significa que você vai ser cada dia mais realizado, mais feliz, mais realizado, mais feliz. É o segredo da bem-aventurança, é o segredo da felicidade. Quanto mais próspero, mais feliz. Irmão, vou falar pela última vez. Frutifique. 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 E seja feliz. Prospere. Agora, por favor, já não pegue essa segunda parte da frase e diga, prosperar, prosperar. Então agora eu vou juntar dinheiro, juntar dinheiro, juntar dinheiro. Largue isso em nome de Jesus. Isso é uma divindade chamada Mamon. Abandone essa escravidão sistêmica, mundial, onde as pessoas só pensam em ter, em acumular, em acumular, em acumular. Frutifique no espírito, frutifique na vida das pessoas, ame mais as pessoas, seja mais alegre com elas, seja mais bondoso com elas, seja mais longânimo com elas, tenha mais paciência com elas. Olhe os frutos do Espírito Santo, frutifique. Primeiro frutifique os frutos do Espírito, depois os frutos missionários e prospere. Primeiro, não ande com os ímpios. Segundo, medite na palavra de dia e de noite. Terceiro, deixe o Espírito Santo inundar teu ser. Em quarto, frutifique e prospere. Em quinto, tenha uma vida que não se dispersa como a palha. Se você não tem base sólida, você se dispersa como a palha. Vem o vento de doutrina, me lembro de Efésios aqui, doutrina de homens que induzem ao erro, ou qualquer outra coisa, e você estava bem na fé e de repente bateu um vento e lá se foi esse irmão, lá se foi essa irmã. Tem casos também milhares aqui para dizer. Recentemente, um caso muito significativo, alguém que estava absolutamente faminto de Deus, de repente sucumbiu diante das agruras da vida, aquele desejo ficou assim diminuído, diminuto, quase até se esgotar. Sabe por quê? É vento, é palha que o vento espalha. Palha que o vento espalha.
Não seja como palha que o vento espalha. Em sexto lugar, tenha uma vida que não se afasta da congregação dos justos. Mantenha sua comunhão com os irmãos, mantenha sua comunhão com as irmãs, mantenha a comunhão com o povo de Deus, porque quando nós somos uma brasa junto com outra brasa, esse braseiro acende a chama. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Esse congregar hoje está muito diferente, né? Não precisamos ser exatamente como era 50, 60, 100 anos atrás, mas congregue, tenha comunhão, compartilhe, vivencie junto com os irmãos. Em último lugar, a vida que não perece com os ímpios é uma vida que vai gozar da eternidade. Agora, se você for uma vida que perece junto com os ímpios, não desfrutará da eternidade. Em último lugar, eu encerro dizendo: há 7 segredos que eu compartilhei hoje. Não perca a eternidade por estar caminhando pelo caminho mau, pelo coração mau. Também me lembro agora dos frutos da luz, a verdade, a justiça e a bondade. Irmão, frutifique a verdade. Você tem que ser o mesmo aqui ou onde estiver. O mesmo por dentro e por fora. Frutifique a justiça, frutifique a verdade. Não tenha medo de se apresentar e dizer para quem quiser, a hora que quiser, quando quiser, como quiser, as coisas que Deus fez. Quando Jesus foi chamado perto da sua crucificação, viemos procurar Jesus de Nazaré. Queremos saber quem é Jesus de Nazaré. Ele disse: eu sou. E quando ele disse eu sou, ele não saiu da raia não. Ele disse eu sou. Tremeu o chão, todos foram ao chão. Não tenha medo de dizer quem você é, no que você crê. E não tenha medo de dizer onde você errou, onde você erra. Porque isso é alvo de oração de outras pessoas que você confia e é alvo da sua oração, é alvo do seu quebrantamento. Vamos parar com mentiras e enganos. Nós somos seres em processo diferente, processo de santificação, diferente de Jesus, que era perfeito. Nós estamos a caminho da perfeição. Então, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre você. Tenha uma atitude de seguir o caminho dos ímpios, de não seguir o caminho dos ímpios. Perdão. Tenha uma atitude de não seguir, não siga o mal. Segundo, medite na Escritura para valer, de dia e de noite. Terceiro, seja inundado pelo Espírito Santo. Quarto, tenha uma vida frutífera espiritual e próspera. Quinto, seja uma vida que não é levado pelo vento das circunstâncias. Sexto, não se afaste da congregação dos santos. E sétimo, seja uma vida que não perece com os ímpios eternamente. Eu vou orar por você agora e logo em seguida você vai ouvir uma linda canção. Senhor, que o segredo da felicidade, aqui iniciado só com 7 elementos, possa se multiplicar 7 vezes 7 vezes 7 vezes 70 vezes 7, e os irmãos e as irmãs do Brasil e das nações experimentem o segredo da felicidade. E o segredo da felicidade está em Jesus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E eles experimentem esses primeiros 7 pontos e depois vivam plenamente toda a sua vida, frutificando e prosperando, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Ao sentir o mundo a meu redor, nada vi
que pudesse ser real. Eu percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Eu me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Eu posso ver que você não é feliz, e vou dizer que não pode ser feliz se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. A paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Jesus, a paz real você vai encontrar. O seu amor venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar.